Então vamos dar início à reunião desta noite com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Candeia sob o alqueire, por que fala Jesus por parábolas? Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire, põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Mateus capítulo 5, versículo 15. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama, põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz, pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Lucas capítulo 8, versículos 16 e 17. Hoje quem vai conduzir o nosso estudo vai ser a Mônica. Sim, desculpa. Quarta-feira que vem, quarta-feira de cinzas, estaremos nos reunindo normalmente, tá? Mesmo horário, vai ter reunião sim. Bem, boa noite a todos, encarnados e desencarnados. Essa é uma reflexão que eu fiz no domingo e eu acho ela bastante pertinente. Não foi ao acaso que, quando eu abri o Evangelho, caiu para pormos a candeia, não embaixo, mas em cima. E o que significa tudo isso? É a gente fazer acontecer. O governador planetário em nós é uma reflexão e uma fala baseada numa palestra de Jorge Elahá, uma palestra grande que ele fez, e que me chamou bastante atenção pela simplicidade, mas pela historinha que ele veio contando. Quem é o governador planetário? Jesus. E esse nós é a humanidade, quem habita aqui nesse planeta. Então vamos ver essa relação, antes de falarmos dele junto para conosco. Será que a relação do governador e a humanidade se processou um pouco mais de 2000 anos atrás e vem vindo até hoje? Desde quando ele se relaciona conosco? Então nós vamos fazer uma reflexão sobre desde quando o Mestre se relaciona com essa humanidade. Reza as tradições do mundo espiritual que existe uma comunidade, um grupo de espíritos muito evoluídos que são responsáveis pelos destinos não só dos planetas, dos sistemas solares, das galáxias, enfim, de todos os conglomerados no universo. Isso está descrito dentro da doutrina espírita. E aí ele fala o seguinte, que há 4,5 bilhões de anos, esses espíritos evoluídos, não só Jesus, mas uma comunidade de espíritos crísticos, se reuniu para criar um novo mundo, para que esse novo mundo pudesse abrigar espíritos que já estavam num processo de evolução para o crescimento. Então o nosso mundo, ele não nasceu à toa. E foi uma dessas entidades, secundada por seus ministros, ou seja, foi determinado, você agora é o responsável por este orbe que vai ser criado nesse sistema solar, enfim, só que ele não trabalha sozinho, ele é o governador. E iniciou a formação então desse nosso planeta muito lentamente. Não foi num estalar de dedos, não foi num passe de mágica. Se a gente for estudar, a física, como é que as coisas, a química, como é que a coisa foi acontecendo, é muito bonito de se aprender. Então, a partir de colisões de partículas cósmicas, foi adensando, enfim, não é isso aqui que está em jogo, mas conhecimento nunca é demais. Mostra para a gente
esse tipo de conhecimento do nível de conhecimento desse governador. E ele trabalhou muito e incansavelmente para que a matéria inorgânica, aquela que não teria vida, se transformasse em matéria orgânica, combinando fluidos, trazendo para esses elementos na Terra condições de transformações. E aí a evolução começa, e ela se dá de uma maneira lenta. Cada habitante desse mundo, planta, pedra, animal, não nasceu do jeito que é, veio se formando com o tempo. E dessa maneira lenta, esse governador, ele foi trabalhando para que surgisse a forma hominal para que o nosso espírito pudesse aqui habitar. E a gente acha que às vezes, foi tudo programado, tudo certinho, foi lindo, maravilhoso, as coisas, não teve percalço nesse processo, mas não é bem assim. A formação do mundo, ela não aconteceu, olha, então agora vai se formar a primeira célula, dessa primeira célula vai juntar com isso aqui, vai formar, e lindo, maravilhoso. Foram havendo percalços. E ao longo do mecanismo da evolução das espécies, antes de nós, seres humanos, aparecermos, aconteceram grandes destruições no mundo. A gente ouve muito falar da destruição que houve quando tinha os dinossauros, que um meteoro caiu na Terra, houve uma explosão tamanha que acabou produzindo condições de que o Sol não podia penetrar, enfim, a vida então cessou. Mas antes disso tiveram outras grandes destruições que chegaram a dizimar 75, 85, 90% da vida na Terra. Mas ele, continuando, porque ele sabia que as coisas tinham uma maneira de acontecer, seguiu o passo para que a gente pudesse aqui estar. O insucesso, ou aparente insucesso, faz parte do nosso mecanismo de desenvolvimento. Então, pensando nessa possibilidade que é tão gigante, vamos trazer para a nossa vida. Todos nós temos insucessos. Todos nós vivemos experiências desastrosas onde tudo se desfaz e a gente tem que começar de novo. E como a gente se desespera? Como a gente arranca os cabelos? Como a gente acha que está tudo errado? Você já imaginou se esse governador planetário resolvesse falar assim, gente, teve lá uma revolução no centro da Terra, os vulcões destruíram toda aquela vida, chega, larga a mão, vamos começar em outro lugar. Claro que ele é detentor de um conhecimento que nós não temos. Que ele sabia que essas coisas fazem parte, porque é da lei natural. A destruição é da lei natural. Houve até momentos em que de repente acreditava-se que ia se conseguir a construção do homem como nós conhecemos, mas havia recuos em função de alterações climáticas. Hoje o ser humano é como é, vindo de um processo evolutivo. O impulsionar da genética acontecia. É muito bonito a gente buscar nas obras espíritas essa construção. Evolução em Dois Mundos é um livro difícil, é bom para ser estudado em grupo, com pessoas de várias áreas, mas mostra muito esse processo evolutivo, tanto na Terra como no plano espiritual, como as coisas acontecem. E aí foi acontecendo mutações, as coisas foram caminhando devagarinho e acabaram vindo para a Terra espíritos de uma outra constelação, de um outro planeta, muito inteligentes, que poderiam alavancar a ciência, a modo de vida na Terra, e eles tiveram que vir para cá por conta de que lá onde eles habitavam já não cabia mais aquelas pessoas por conta das questões de desenvolvimento moral.
Eles eram muito inteligentes, porém, moralmente, não estava compatível para continuar ali, que é o que a gente vê dentro da doutrina, o Degredo de Capela. E quem não leu Exilados de Capela ou A Caminho da Luz, são obras bastante interessantes que vão falar sobre esses seres como nós, mas que habitavam um outro planeta e que aqui estiveram. E ele, o governador planetário, conhecedor de que esse grupo viria para o nosso planeta, viu a possibilidade de ter colaboradores para trabalhar na evolução, porque eles tinham condições intelectivas. Só que ele sabia que eles tinham uns defeitinhos morais, assim como nós temos. E aí, ele vendo esse potencial, ele dá um alento para eles. Ó, vocês estão aqui, vocês vão reencarnar, mas eu vou fazer 2 promessas. A primeira é que onde vocês nascerem, eu vou mandar um missionário para ajudar nas questões morais, para que eles não se perdessem. E a segunda promessa que ele fez é que, em dando tudo errado, eu mesmo irei. E assim, ele se propôs a estar entre nós, porque ele sabia que a gente podia falhar e que aqueles irmãos que estavam vindo também poderiam falhar. Todos esses grupos que vieram falavam de amor. Todos os emissários do Cristo, em todas as culturas, Buda, Krishna e aí vai, falavam de amor. Mas, nessa história da humanidade, somente Jesus conseguiu fazer um grupo de discípulos que deu continuidade ao trabalho desse amor que ele pregou. Esses que ficaram depois dele, os discípulos, acolheram miseráveis, famintos e abandonados depois da crucificação do Cristo. Sendo assim, a gente pode pensar que tem alguma coisa diferente na mensagem dele, que transcende toda a natureza daqueles enviados que ele determinou estar aqui conosco. E ele se ofereceu para vir, vendo a situação que poderia acontecer, por isso que ele fez a segunda promessa. Mas se a gente pensar, se ele já mandou um, mandou 2, por que ele já não mandou mais um? Não deu certo, manda o outro. Fulano, agora é sua vez. A proposta da vinda dele era para que nós acordássemos para o processo e nos vinculássemos a ele. Não por leis complexas espirituais, mas por amor. Não por aquela questão, você fez isso, então você vai pagar ali a lei de causa e efeito. Não, ele queria mostrar que a gente pode se vincular pelo amor. A doutrina dele era simples. A gente conhece a história desse governador. O que ele fazia? Ele fazia o bem e ensinava o perdão. Era amar o próximo e perdoar as pessoas, que era básico. É simples de entender isso? Sim ou não? Todo mundo entende o que é amar o próximo e perdoar? A gente entende, porque a gente é inteligente. Mas a gente consegue viver isso na plenitude? A gente ama se. A gente perdoa se. E não era isso que ele fez. A doutrina deles é simples. Por quê? Porque é dele. No nível que ele se encontra, isso é básico. É como a gente respirar hoje. Todo mundo respira, é básico. E essa doutrina, ela simplifica as coisas. Tudo que ele fez, porque ele não escreveu, ele viveu, é muito simples. O que dificulta a execução? O que dificulta a execução de tudo que ele nos ensinou? Tem perfeição, a gente não tem evolução suficiente. Pois é, né? A gente sabe disso. O que dá
Em sabendo da nossa imperfeição, das nossas fraquezas, o que é que ainda nos amarra para a gente não modificar? Pode falar alto. O nosso orgulho? Por que a gente é tão orgulhoso? Não é? Acho que a gente deixa falar mais alto. Eu tenho que ser melhor, eu sou melhor, eu sei mais que todo mundo. Então a gente não tem aquela coisa, humildade dentro de nós. Isso é uma coisa que a gente tem que estar aqui aprendendo a desenvolver. Tá vendo por que a gente está no mundo ainda? E tomem cuidado. Nós estamos passando por um processo igual a Capela. Há aquele que não ficará mais aqui. Vai ter que habitar corpinho mais imperfeito, gente. Igual os de Capela que vieram aqui e não habitaram um corpo igual o nosso. Então é bom, se não é pelo prazer de fazer, vamos usar a cabeça, né? Vamos ser teimosos. Não, peraí, eu quero ficar, então o que eu preciso fazer? Foi impressionante o trabalho que ele fez, porque ele realmente acordou muita gente com a chegada da sua verdade espiritual. E essa muita gente não somos nós, tá? Porque essa muita gente que ele conseguiu acordar, ó, já foi. Nós sobramos. Que a gente insistiu em alguma coisa em não ouvi-lo. Mais uma vez a gente fez bagunça, né, com a mensagem dele. Mas o que é ser um governador planetário? Eu gostei dessa palavra que o Elahá usou. É o imperturbável. O governador não se perturba com nada. A gente se perturba com o quê? Com a chuva que caiu, com o trânsito que nos atrasou. A gente se perturba com o calor. A gente se perturba com os atrasos. A gente se perturba, se chuta. Com todo respeito, né? O pé de uma mesa e o dedo dói. Dói, mas isso é motivo para tirar a gente do prumo? Ele é o imperturbável. Você pode imaginar a posição dele vendo o mundo lá nos primórdios? Vulcão, a terra toda em ebulição, e ele pacientemente matou toda a vida que tinha começado. Ele pacientemente, imperturbável. Vamos lá, então agora nós vamos fazer assim. Ele já aprendeu que aquilo que perturba pode ser, na verdade, algo que nos modifica, que nos impulsiona, que nos ajuda a achar uma solução. Na medida em que os desvios vão acontecendo, o governador planetário ele foi tentando corrigir, mandando seus emissários. Vários emissários foram enviados, mas a gente sempre deu um jeitinho de piorar a situação. Aí o momento ficou crítico, a situação ficou extrema. E não tendo mais quase que saída, porque tínhamos convertido o próprio cristianismo numa mensagem de intolerância, crueldade, perseguição e violência. Vocês lembram dessa época? Onde a gente converteu o cristianismo naquilo que era de pior? Em nome dele, o que a gente fez? Matou, perseguiu, promovemos guerras. Então ele disse assim, está na hora de fazer uma mudança importante. Lá no século XIV. Ele estabelece então o século chamado século ponte, onde ele enviaria espíritos para alavancar o progresso. Era o Renascimento. É uma época que, se a gente estuda a história, muitos espíritos incríveis estiveram aqui na Terra, promovendo muitas transformações em diversas áreas. O feudalismo acabou, a ciência cresceu, a filosofia, houve grandes descobrimentos, porque precisava alavancar, precisava sair daquele período. E o imperturbável persiste na tarefa que assumiu, mesmo considerando as nossas falhas, porque ele sabe que nós somos assim. Que o erro ainda é uma característica da personalidade humana, que programamos e nem sempre as coisas acontecem. E que a gente faz?
se perturba com aquilo que foi programado e não deu. Programei fazer um passeio assim, assim, assim. Acontece algo, a gente se perturba. Tudo eu, por que eu? Olha o exemplo dele. E é importante a gente frisar que o erro é característica da personalidade humana. É característica nossa. Porque não somos perfeitos. É simples. Então, a perspectiva do século XIX agora, depois que passou todo esse processo, eles achavam assim, nós, né? Eles não, nós estávamos lá. Que era melhor viver sem Deus. Já que naquela época a gente usou o nome do Cristo, do governador, para justificar erros. Enfim, a humanidade sem Deus seria mais feliz. E foi isso que os pensadores famosos do século XIX começaram a divulgar. Mas o que aconteceu? Deu certo? Não foi o que deu. O que o Cristo então resolve? Bom, gente, do jeito que está não dá para ficar. Vamos então enviar alguns cientistas, médiums, para que uma nova doutrina pudesse aparecer na Terra. E ele então manda esses espíritos para que entre nós pudessem realmente mostrar a doutrina a qual hoje a gente tem estudado. É assim que o governador age, sem desistir de nós, sem nos abandonar quando pegamos um caminho equivocado. E quantas vezes a gente não se sente só? Nós nunca estamos sós. A relação dele conosco vem desde quando esse nosso ser espiritual talvez nem tivesse sido criado. Talvez sim. Ele não virou e nunca vai virar as costas para nós, por mais que a gente possa achar. Nós estamos sendo cuidados. Ele sabe dos nossos erros, das nossas falhas. Ele não fica triste porque a gente erra. Ele não se revolta, também não quer nem saber mais desse aí. Isso aí não tem mais jeito. Vai, já manda para outro lugar lá. Não. Ele oferece a oportunidade. Ele sabe do nosso potencial porque nós somos filhos do Deus que Ele nos mostrou. Dessa força criadora, que é todo poder, bondade e amor. Com um DNA desse, os seus filhos não podem sair sem isso. Nós temos o DNA de Deus. É que a gente veio querendo burlar algumas regras. A gente preferiu não aceitar esse DNA. Não, eu não quero ser filho dele, porque as coisas aqui são melhores assim. Não foi ele que disse o seguinte: nenhuma das minhas ovelhas se perderá? Ele sabia o que ele estava falando. E ele não vai desistir desta humanidade. Aí vem então a doutrina espírita, e nós tivemos a possibilidade de receber essa mensagem extraordinária que Allan Kardec codificou para nós, para que a gente pudesse viver as nossas vidas sem nos lançarmos à loucura do mundo como se nada soubéssemos. Daí a responsabilidade. Quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente conhece, mais responsabilidade nós temos. Paulo de Tarso disse, certa feita, que se a gente conhece uma doutrina e a gente se comporta como quem não conhece, ela é vã e não nos serve para nada. Então é melhor não conhecer. A primeira grande informação que essa mensagem espírita nos oferece é a possibilidade de nós sabermos que, ao contrário daquilo que o mundo nos diz, nós sabemos que Ele está no comando. E é fácil a gente ouvir, que é isso? Isso aqui é uma nave é um barco sem piloto aí, sem timoneiro. Mas a doutrina nos mostra o tempo inteiro que não. Que Ele está
nos guiando nesse mar infinito que é o universo. E a gente precisa guardar isso dentro da gente. É muito precioso. E uma outra informação. A gente não pode esperar que o mundo mude para a gente mudar. Porque o fulano é assim. Eu trabalho com criança, né? E hoje foi meio complicado lá. Mas ele fez, então eu fiz. Nós fazemos isso. Ele me bateu, então eu bati. Nós fazemos isso porque somos reativos. E a gente quer que o mundo se torne um mundo de regeneração como? O mundo não vai fazer assim, dar uma volta no eixo dele, pronto, mudou todo mundo. Não. A regeneração começa em nós. Com o nosso processo. Então a gente não pode depender do outro se transformar. Não, quando ele melhorar, eu melhoro. Não existe isso, gente. É muito pelo contrário. Se você tiver uma água num copo, toda barrenta, e botar ela embaixo de uma goteira de água limpa, um dia vai sair só água limpa desse copo. Ela vai pingar, pingar, vai transbordar, vai começar a sair água suja, depois sai a água limpa. Agora, se eu jogar água suja, continua suja. Por isso que a gente não pode depender de nada externo a nós para que a gente melhore. E aqui tem um exemplo do que Jesus disse para o Pedro, quando ele foi conversar com o Pedro, falando que ele teria muitas dificuldades no fim da vida, né? Foi bater um papo ali com o colega. O que o Pedro fala para ele? Queria saber, e o João? Como é que vai ser? Aí Jesus fala para ele, que te importa a ti? Segue-me tu. Não importava como seria. E ele estava preocupado para saber como é que ia ser o outro. Você não dava conta nem dele mesmo. É isso que a gente precisa fazer. A gente não tem que ficar esperando que as coisas mudem. Sejamos nós a influência positiva, a gota d'água limpa no copo sujo. É cansativo? É. É porque a gente tem dificuldade. É impossível? Não. Precisa de persistência, precisa de coragem, precisa de responsabilidade. E será que a gente quer isso? E ele nos convida, inclusive, a gente fazer essa mudança não só no ambiente de família, mas no ambiente de trabalho, no ambiente escolar, no ambiente da rua, no ambiente dos colegas. A gente precisa ser assim. E para que a gente possa finalizar, a Joana de Anjos, nesse livro aí, Amor Imbatível Amor, outra bibliografia muito boa, diz o seguinte num lugar: o ser saudável, ele se preocupa com o que está ao redor dele, sim, eu não posso ficar só voltada para mim. Ele age para diminuir sofrimentos, mas ele não se angustia. Quando a gente conquistar isso, a gente está trabalhando a regeneração em nós. A gente quer ajudar o de fora, a gente se preocupa, a gente se descabela, a gente se perturba. A gente precisa ser imperturbável para fazermos isso. Então que a gente faça aquilo que podemos para que possamos promover o nosso processo de libertação e não o do outro. Porque a minha libertação será muito mais útil para eu ajudar o outro a se libertar. Essa é a relação do governo planetário com a humanidade. É estar ao nosso lado, nos intuindo, nos orientando e nos mostrando através da própria história de vida desse planeta que todos podemos conseguir a nossa própria libertação. Fica a dica aí para vocês. Levem para casa e reflitam. Como estreitar a relação com ele, com o governador planetário? Obrigada. Então, para que a gente possa passar para a segunda parte, aproveitando esses conceitos,
de que nós mesmos somos os responsáveis por essa nossa libertação, vamos pedir aos nossos mentores agora que se encontram amorosamente ao nosso lado, que estendam suas mãos sobre nossas cabeças, que derramem sobre nós os fluidos salutares que estamos a necessitar. Mas não somente isso, que nos ajude a cada dia nos lembrarmos da presença do Cristo em nossas vidas, governando esse planeta com toda a autoridade que lhe cabe. E a cada dia, a cada levantar, a cada viver e a cada nos deitar, que este exemplo de perseverança, de tolerância, de conhecimento das coisas, seja o nosso modelo, o nosso guia, nessa estrada que estamos a trilhar hoje. Sendo assim, nós agradecemos a força criadora, a Jesus, esse irmão querido, a Maria Santíssima, que olha por cada um de nós como filhos do seu coração, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cairmos em tentações. Livra-nos, Senhor, de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. As pessoas que são agendadas para a sala podem se dirigir e os demais permaneçam no salão. E assim, com alegria no coração, na certeza do amparo e da proteção, na certeza daquele que dirige este planeta estar conosco, nós encerramos esta parte do trabalho, que possamos retornar aos nossos lares com a certeza de que tudo podemos nele que nos fortalece. Que a tua paz, Senhor, possa ser a nossa paz, hoje e sempre. Que assim seja.